A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Loide Ramos. E hoje, em continuidade a este lindo projeto, meditaremos em 1 Coríntios, capítulo 13, onde Paulo trata a suprema excelência do amor. No seu primeiro versículo ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Poucos capítulos da Bíblia sofrem tantas distorções em sua interpretação quanto 1 Coríntios 13. Se observarmos fora do seu contexto, ele se torna uma canção de amor. Fora do contexto, ele é o amor eros, né? Se quisermos, o amor físico, o amor de homem para mulher. Ou então, um sermão sentimental sobre a fraternidade cristã, o amor filius, que é o amor fraternal. Ou então, o amor storge, que é o amor familiar, de pais para com filhos, de filhos para com pais, de irmão para com irmão. Mas, ao escrever essas palavras, Paulo não tratava de nenhum destes amores, aqui citados. O que Paulo queria falar era do amor ágape, o amor incondicional, o amor perfeito, o amor eterno, o amor que jamais acaba. E ele demonstra aqui a superioridade do amor, que é eterno, em relação aos dons que são passageiros. Paulo aqui ele está tratando de problemas dos coríntios, como por exemplo o abuso dos dons de línguas, a divisão na igreja, a inveja dos dons dos outros, o egoísmo, a impaciência um para com os outros nos cultos públicos e comportamentos que envergonhavam o nome do Senhor. E ele mostra que a única forma de usar os dons espirituais é fazer isto tendo amor como motivação. O que eu acho interessante é que o capítulo que antecede fala sobre a diversidade dos dons, o capítulo 12. E o capítulo posterior, o 14, fala sobre dom de profecia e o dom de línguas. E no meio nós temos o capítulo 13, que fala sobre a excelência do amor. O que Paulo quer nos demonstrar? Que dons sem amor não adianta. O amor tem que estar entre os dons, porque senão de nada adianta. E Paulo explica 3 características do amor cristão. Ele mostra por que é tão importante no ministério. Veja o versículo 1, 2 e 3, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo trata aqui sobre a riqueza do amor. Paulo, ele cita 5 dons: língua, profecia, ciência, fé e a doação, o sacrifício. E ele ressalta que sem amor, o exercício desses dons, nada é. As línguas sem amor não passam de barulho. É o amor que enriquece o dom e lhe dá o devido valor. O ministério sem amor deprecia tanto o ministro quanto os que são alcançados por eles. Mas o ministério com amor enriquece a igreja toda. Assim como nos diz em Efésios 4:15, seguindo a verdade em amor. Os cristãos são por Deus instruídos que devem amar-se uns aos outros. Deus Pai nos ensinou a amar
enviando seu Filho. E Deus Filho nos ensinou a amar, dando sua vida e nos ordenando que amássemos uns aos outros. O Espírito Santo nos ensina a amar uns aos outros, derramando o amor de Deus em nossos corações. Irmãos, a lição mais importante na escola da fé é o amor mútuo. Entendam algo, o amor, ele enriquece tudo o que ele toca. Vejamos do versículo 4 ao 7, diz assim, olha, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Compreendam algo, que o saber ensoberbece, mas o amor, ele edifica. O propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. Isso significa que não devemos pensar em nós mesmos, mas nos outros, o que por sua vez exige amor. Os coríntios, quando eles se reuniam, eles mostravam-se o quê? Impacientes uns para com os outros, mas o amor lhes daria longanimidade. Eles invejavam os dons uns dos outros, mas o amor removeria esta inveja. Eles estavam ensoberbecidos, mas o amor poderia remover esse orgulho e engrandecimento próprio. E em seu lugar, colocaria o quê? O desejo de exaltar o outro. A palavra do Senhor diz assim, em Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós observamos aqui que nas refeições de ágape e na ceia do Senhor, os coríntios se comportavam de maneira extremamente indecorosa. Se eles conhecessem o significado do verdadeiro amor, teriam se comportado de maneira a agradar ao Senhor. Estavam entrando na justiça contra os irmãos, mas o amor, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. E a expressão aqui, não se ressente do mal, significa não guarda um registro das ofensas. A palavra continua falando, o amor não se alegra com a iniquidade, mas os coríntios, eles gabavam-se do pecado de sua igreja. Lá em 1 Coríntios 5 nós vemos isso. Mas em 1 Pedro 4:8 diz que o amor ele cobre multidão de pecados. E como filhos de Noé, nós devemos procurar cobrir os pecados dos outros. Lembram-se da história? Os dois filhos de Noé, um viu a nudez do pai e gozou. O outro fez os outros dois que viram a nudez foram de costa e esconderam a nudez do pai. E é assim que nós devemos procurar agir. Nós devemos procurar cobrir os pecados dos outros e então ajudá-los a colocar as coisas em ordem. Esse texto ele está lá em Gênesis 9, de 20 a 23. E o texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 13, de 4 a 7, quando nós comparamos esse texto aos frutos do Espírito, relacionados em Gálatas 5, 22 e 23, nós podemos observar que todas as características do amor aparecem nesses frutos. Esse fruto. E é por isso que o amor edifica. Entenda algo. O amor, ele libera o poder do Espírito em nossa vida e na nossa igreja. Dos versículos 8 a 13, diz que o amor, ele permanece.
Olha o que diz. O versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vejam só, a palavra do Senhor nos diz que a profecia, a ciência, as línguas são dons que não são permanentes. E ciência não significa a educação acadêmica, tá, irmãos? Mas a comunicação imediata de uma verdade espiritual à mente. E estes 3 dons, eles andavam juntos. Deus comunicava determinado conhecimento ao profeta, o qual transmitia a mensagem em línguas. Então, um intérprete, por vezes o próprio profeta, explicava essa mensagem. E os coríntios valorizavam esses 3 dons de forma muito grande, a chegar ao extremo, né? E especialmente o dom de línguas. E esses dons, segundo a palavra do Senhor, eles desaparecerão, eles serão abolidos, eles cessarão. Mas o amor, ele dura para sempre, pois Deus é amor. E os coríntios, eles estavam como crianças, usando brinquedos que um dia deixariam de existir. Irmãos, já falei anteriormente que os dons, eles são passageiros, e eles valorizavam e desprezavam. A igreja de Corinto era uma igreja vulnerável em relação ao amor. E é esperado que uma criança pense e compreenda e fale como criança. Mas também é esperado que um adulto amadureça e comece a pensar e a falar como adulto. E um dia deve desistir, deve deixar das coisas de menino. Nós encontramos no Novo Testamento que naquela época não ainda havia se completado, né? Não tínhamos uma revelação completa. Mas o nosso entendimento dela é apenas parcial. E existe um processo de amadurecimento para a igreja como um todo. E também para cada cristão como indivíduo. Irmãos, hoje nós temos a Bíblia fechada, acabada, que nós conhecemos muitas coisas. E temos conhecimento de várias coisas, mas ainda nem tudo foi completado. Porque o Senhor, ele revelou da maneira como Ele quis e até onde Ele quis. Porque nós só alcançaremos a plenitude de tudo quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, é preciso que continuar a crescer, a amadurecer. E as crianças, elas vivem em função de coisas temporárias. Os adultos não, eles vivem em função de coisas permanentes. E o que é permanente que nós estamos tratando aqui? O amor. O amor, ele é duradouro. E, portanto, aquilo que ele produz, o que vem feito com amor, ele vai permanecer. E é importante observar. Quando Paulo, ele diz aqui, eu acho muito interessante esse texto, porque agora vemos por um espelho, um enigma, mas então veremos face a face. Agora o conheço em parte, mas o conhecerei também como sou conhecido. Como é que nós somos conhecidos pelo Senhor? O Salmo 139, e é uma belíssima oportunidade para o irmão ler o Salmo 139. Ele fala o quê? Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor, ele nos conhece por inteiro.
A palavra do Senhor diz lá, olha, quando você estava sendo formado, eu já te conhecia. O Senhor, Ele nos conhece por completo. Ele nos conhece realmente como às vezes como nem nós próprios nos conhecemos. O Senhor, Ele nos conhece. E quando Ele se fala, né, eu conhecerei como também sou conhecido. Quando chegarmos no céu, nós vamos ter o quê? A perfeita visão de tudo. Porque Paulo, aqui na época de Paulo, o espelho ele era embaçado, ele não tinha essa nitidez que nós temos hoje. Mas mesmo com toda a nitidez que nós temos, com a revelação de Cristo através da sua palavra, ainda existem coisas que nós não conseguimos compreender. Mas quando chegarmos ao céu, nós teremos uma perfeita visão. E aí ele termina. No versículo 13, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior deles é o amor. Meus amados, quando nós chegarmos na eternidade, a fé, ela será vista. A esperança será como certeza. E o amor, que é Deus, ele permanecerá para todo sempre. Nós vamos perceber que a fé, a esperança e o amor, eles andam juntos. Mas o amor é que impulsiona a fé e a esperança. Nós temos que compreender que o amor é o que mantém o céu em nós. Céu, o significado é viver em amor, é viver em comunhão com Deus e com os outros. Nós queremos cumprir toda a lei de Deus, então amemos a Deus e ao nosso próximo. Que Deus vos abençoe.